o tema em questão é importantíssimo e às vezes, acho que a premissa inicial é essa, às vezes a discussão começa deturpada. Nós no mundo, o mundo não está falando em regular, cercear ou diminuir a liberdade de expressão. O mundo inteiro, e a União Europeia acabou de regulamentar, a Alemanha acabou de regulamentar, a Austrália regulamentou já há algum tempo, o mundo está falando em regulamentar a ausência de uma liberdade de agressão, que passou a ser comum por milícias digitais no mundo todo. São coisas totalmente diferentes. Eu costumo dizer e repito até de forma cansativa que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de ofensa, não é liberdade de ameaça. Esse discurso de que o que se quer limitar é a liberdade de expressão, esse discurso ele é uma narrativa construída pela extrema-direita e no mundo todo, porque é um discurso fácil. Querem limitar o que eu vou falar na internet, o que eu vou postar no Twitter, o que eu estou falando no WhatsApp. Eu só estou falando que eu quero acabar com a democracia, que eu quero matar meus inimigos, que eu quero destruir o prédio do Supremo Tribunal Federal. Por que eu não posso falar isso? Só que essa narrativa que dentro de uma faculdade de direito, essa narrativa é ridícula, no mundo real, essa narrativa alcançou inúmeros seguidores. É uma lavagem cerebral constante. E isso tem método. Não são duas premissas iniciais que, se nós não levarmos em conta, nós não vamos conseguir combater esse malefício que vem sendo feito à democracia, ao Estado de Direito e, do ponto de vista individual, a inúmeras pessoas. O número de casos de depressão e suicídio de adolescentes em virtude do bullying pela internet, pelas redes sociais, aumentou no mundo todo. Não é só uma questão, de Estado, é uma questão individual também. E se nós não partirmos de duas premissas, a primeira é que não se está querendo reduzir, regulamentar a liberdade de expressão, e sim a ausência de liberdade de agressão, de ameaça. E a segunda premissa importante, é que isso não é aleatório, isso tem método. A partir do momento em que se verificou, e isso começou pela extrema-direita norte-americana, e não é extrema-direita mesmo, aquilo que vivia escondido, se verificou que as redes sociais eram um novo caminho de comunicação de massa, sem controle, e o que nasceu para o bem, todos aqui se recordam, leram, a Primavera Árabe, as redes sociais foram utilizadas para combater regimes que não tinham liberdade de expressão, não tinham liberdade de imprensa. A população precisava se comunicar, se reunir, convocaram reuniões. A partir disso, alguns ideólogos da extrema-direita perceberam que isso era um mecanismo que poderia ser tomado. E com extrema competência, diga-se de passagem, começaram a tomar conta disso, e a doutrinar, e a criar bolhas, criar narrativas, porque perceberam que não havia controle. Como é possível até hoje todas as big techs, as plataformas, serem consideradas empresas de tecnologia, de informática, e não de publicidade, de mídia? A empresa que mais faturou em publicidade no mundo, o ano passado, foi a Google. Só que ela não tem nenhuma responsabilidade como tem
a mídia tradicional, como tem empresas de publicidade. Então, a partir dessas duas premissas, de que há necessidade de se evitar essa agressão, no que eu falo, não pode ser considerado uma terra sem lei, as mídias sociais, as big techs, e de que há método, nós temos que chegar a mecanismos que respondam uma única pergunta: por que o que não pode ser feito no mundo real pode ser feito no mundo virtual? Essa é a questão. Eu costumo brincar dizer no Congresso, para mim, a lei, o projeto de lei está sendo realizado, né, está sendo elaborado, podia constar um único artigo: tudo que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Não precisava mais nada. Eu não sou daqueles que acham que precisa de uma grande regulamentação. Se nós aplicarmos o que nós já temos, interpretando com o que é o mundo virtual, nós já conseguimos limitar essas agressões. E vejam, isso foi feito, se não com 100% de eficiência, mas com muito mais eficiência do que nas outras vezes, o ano passado nas eleições. Não houve necessidade de uma nova lei. Nós esperamos no Tribunal Superior Eleitoral até o limite que o Congresso aprovasse a lei, regulamentando. Não houve aprovação, e vida que segue. Necessidade dessa fiscalização. Porque o que ocorre hoje é uma total irresponsabilidade daqueles que levam a notícia para milhões e milhões de pessoas. Se nós fizermos uma analogia, você tem um balcão, um depósito, e você aluga esse depósito. Obviamente, você não é responsável, não pode ser responsabilizado se aquele que alugou está usando para guardar drogas, realizar tráfico de drogas, ou contrabando, ou é uma quadrilha que sequestra e coloca as pessoas lá. Então, se você não tem ciência disso, você não pode ser responsabilizado. Agora, se você, num determinado momento, tem ciência, você tem certeza, sabe que isso ocorre, você renova o contrato normalmente, porque você está ganhando bem com aquele contrato. Veja, a partir desse momento você tem responsabilidade. Isso é o mundo real. Vamos transportar para as big techs. Elas são o quê? Elas mesmas dizem. Elas são os depósitos de textos e informações de terceiros. Elas não podem ser responsabilizadas porque elas não sabem, dizem elas, o que vai ser colocado. A partir do momento que elas têm ciência, a partir do momento que elas impulsionam isso, a partir do momento em que os algoritmos indicam de forma principal uma ou outra notícia, a partir do momento que ganham dinheiro em cima disso, elas têm responsabilidade. Porque elas não estão mais, de forma inconscientemente, servindo de depósito. Elas sabem e estão ganhando em cima. O que parece uma comparação tosca é uma comparação simples. No mundo real não poderiam fazer isso. No mundo virtual, elas podem. Então, 3 primeiras medidas importantes, e eu criei aqui, até sob a coordenação do professor Levi, que é nosso professor aqui também do Departamento de Direito de Estado, e é o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Nós criamos um grupo de trabalho com todos os representantes das big techs, para que nós possamos levar ao Congresso Nacional propostas, primeiro, de uma melhor autorregulação, e segundo, standards, para que realmente haja uma regulação externa. E dentro dessa ideia, as primeiras propostas são
o que for impulsionado, o que for impulsionado, o que for monetizado, o que a Big Tech ganhar em cima, ela é responsável. Ah, mas eu impulsiono porque os algoritmos dizem que é... Não importa, o algoritmo é de quem? Quem produz o algoritmo? Em outras palavras, o que tiver o papel de acionamento das Big Techs, elas imediatamente são responsabilizadas. Elas têm responsabilidade. Elas não podem dizer, eu não sei o que está sendo postado, o vídeo que está sendo colocado, mas você está indicando. Você está ganhando dinheiro. Você está monetizando, você está impulsionando. É muito mais eficiente, a meu ver, do que querer definir o que é fake news. De forma abstrata. Aí o subjetivismo é muito grande, nós vamos ficar sempre correndo atrás do prejuízo. Então nós vamos partir disso. Você impulsionou? Aí pega o caso, analisa, você é responsável. O seu algoritmo indicou, porque aqui, se vocês forem procurar agora no Google, carro vermelho, nunca mais você vai deixar de receber e-mail sobre promoção de carro vermelho. É um negócio desesperador. Aí, há sempre a teoria da conspiração, né? As pessoas falam, cuidado com o celular, porque estão ouvindo o que você fala, mesmo estando desligado, não é? Todo mundo já ouviu isso, né? Aí você fala, mas por quê? Porque eu comentei com a minha mãe que eu queria comprar uma blusa amarela. E aí eu comecei a receber e-mails de blusa amarela. Eu sinto dizer que não é nada disso, né? É triste achar que nós não estamos sendo gravados. Eu até posso estar sendo, né? Eu já acordo e parto do pressuposto. E estou sendo gravado. Então, eu só falo aquilo que pode ser gravado. Mas é triste falar, né, que não está sendo. Não é por causa disso. É que você, ao entrar e colocar isso, os algoritmos já direcionam tudo para você. Então, as redes, se elas estão te entupindo dessa informação, se elas estão levando a informação para você, elas têm que ser responsabilizadas. Monetização e impulsionamento devem ser responsabilizadas. Maior transparência nos algoritmos. Nós também fizemos várias reuniões com especialistas no Tribunal Superior Eleitoral e, a partir delas, todos disseram que há necessidade de uma maior transparência nos algoritmos. Por que escolhem colocar em primeiro lugar, se você consulta uma determinada notícia, por exemplo, Palmeiras não tem título mundial. Que é uma verdade, né? Aí você consulta, vem primeiro uma notícia, não é verdade, Palmeiras em 1615 ganhou do time da Várzea, isso é considerado título, porque algum palmeirense fez o algoritmo, né? Daí tá, patrocínio, Crefisa. Por que esse vai em primeiro, a outra notícia vai dizer? Deve haver uma transparência maior dos algoritmos. Que todas as Big Techs se recusam a colocar isso. Porque, obviamente, há aqui um interesse econômico. Se há interesse econômico, se é um meio de ganhar dinheiro, sai daquela ideia de que são meros depositários e intermediários. Não, é um negócio. E nós temos que tratar isso como um negócio. Obviamente, e por isso que eu não sou favorável àquela regulamentação estrita ponto a ponto. Primeiro porque quanto mais se colocar, mais ineficiente será. Você não ataca as prioridades. E segundo porque é um modelo de negócio diferenciado, é um modelo de negócio que não pode ser banido, não pode porque ninguém aqui vive 10 minutos sem olhar no celular.
procurar alguma coisa, então é algo que já está incorporado na vida, é algo importante, é algo que veicula realmente ideias de todos, mas o que nós temos que colocar é o que a Constituição consagra, é o binômio constitucional para a liberdade de expressão. Liberdade com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade existe no mundo real, deve existir no mundo virtual. Se você não pode ofender alguém no mundo real, agredir verbalmente, você não pode também no mundo virtual. Se você não pode propagar ideias nazistas, ideias atentatórias contra a democracia no mundo real, porque isso é crime, deve ser crime também no mundo virtual. O mundo virtual não é uma terra, eu repito sempre, e já falei agora, não é uma terra sem lei. Não é porque você covardemente pode se esconder no anonimato, criando um robozinho, criando um perfil fake, que você não pode ser responsabilizado. Então, há necessidade dessa responsabilização. E a partir desses poucos tópicos, nós vamos conseguir criar um novo sistema de controle, de autocontrole também. Porque, diga-se aqui, não se pode só criticar, todas as big techs, todas as redes sociais foram extremamente cooperativas durante as eleições. Dentro da ideia deles do que é esse negócio, foram extremamente cooperativas com o Tribunal Superior Eleitoral. Algumas delas, e depois mostrar nos relatórios, enquanto nós demos para determinada rede 150 decisões para retirar alguns contextos, elas, na autorregulação, bloquearam 6.000, 6.500. Então, elas querem cooperar. As visões são diversas, mas a visão, e eu quero deixar isso aqui bem claro, a visão delas é cooperativa. Elas têm uma outra visão. Nós temos que chegar a um entendimento. Nós, que eu digo, é o poder público e a iniciativa privada. Mas elas também têm um entendimento de que a médio e longo prazo, a continuidade dessa instrumentalização das redes por esses extremistas, por discurso de ódio, isso pode levar à própria destruição dessas redes. Eles têm noção que foram instrumentalizados, por exemplo, no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro é o grande exemplo de instrumentalização das redes, porque foi convocado pelas redes. Várias mensagens já eram discurso de ódio, de destruição, e deixaram proliferar. E aí é outra medida que eu sugeri para o grupo de trabalho e nós vamos sugerir ao Congresso Nacional. Eu pergunto sempre nessas reuniões, eu falo pornografia infantil e pedofilia. Vocês deixam colocar nas redes? Não. Ótimo. Como vocês controlam? A inteligência artificial, então 92, 93% dos casos, no que colocou, sai imediatamente, nós bloqueamos sem que tenha uma curtida, um like. Os outros 7, 8%, como há certa dúvida, nós temos uma equipe, aí humana, não inteligência artificial, analisa e retiramos ou não. Isso vale para pornografia infantil, isso vale para pedofilia, e eles dizem, mas são imagens, é mais fácil, mas vale também para o que eles mais temem, direitos autorais. Na verdade, eles temem mais direitos autorais do que pedofilia e pornografia infantil. Por quê? Porque a indenização é gigantesca quando há violação a direitos autorais. E direitos autorais são palavras. Inteligência artificial faz a comparação com palavras. Então, a outra proposta
por que não exercer o mesmo controle para alguns tópicos? Nazismo, todo mundo sabe o que é nazismo. É algo objetivo. Até os nazistas sabem o que é nazismo. Todo mundo sabe o que é racismo. Todo mundo sabe o que é discurso de ódio atentatório contra a democracia. Basta colocar as elementares do tipo criminalizado no Código Penal. A partir daí você cria os algoritmos de inteligência artificial e faz o mesmo trabalho em relação ao que você já faz. Eles já fazem com pornografia, com pedofilia, principalmente porque aí a comparação é idêntica, porque são palavras, não imagens, necessariamente, com direitos autorais. O restante, outros discursos de ódio, aí vai caso a caso, mas isso você reduz enormemente. Uma outra questão que o Tribunal Superior Eleitoral acabou editando uma resolução para dar eficiência maior no controle, e é outra proposta que nós estamos levando a eles e vamos levar ao Congresso. Você tira, por decisão judicial, determina que se retire uma determinada notícia. Então, as urnas são fraudáveis. Você digita um número, sai outro número. Todo mundo deve ter um amigo, uma amiga que já falou isso, né? Fala, eu fui lá, digita um número, sai o outro, sai outra foto. Daí se aperta, foi você mesmo? Não, foi uma amiga da minha amiga. Não, daí vem aquele videozinho que na eleição de 18, 14, começou depois de 18, é um vídeo tão tosco, né? Que corta e vai e tal, mas continua rodando. Mas se você tirou uma vez por ordem judicial, a empresa tem que tirar todas semelhantes. Por que você tem que repetir isso? Que foi exatamente o que o Tribunal Superior Eleitoral, por resolução, colocou. A partir de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão jurisdicional, todos os demais casos idênticos, o efeito vinculante a essa decisão, a presidência pode determinar que se retire. Agora, não haveria necessidade de se determinar. A autorregulação já tem que proceder assim. É porque se é já comprovadamente ilegal, basta preparar um programa que estenda a todos os demais casos. E se vocês forem ver, não existe isso hoje. Se você coloca alguma coisa que já foi retirado, continua sendo proliferado. Determinada pessoa, que não vou dizer o nome, que hoje se encontra recluso, inventou num determinado momento que eu era advogado do PCC. Xandão é advogado do PCC. Não preciso dizer a pessoa. Tudo bem. Entrei com ação por indenização por danos morais. Eu já ganhei 12 ações de indenização por danos morais. Se você for no Google e colocar Alexandre Xandão advogado do PCC, sai 300 mil notícias. Já foram mais de 50 notificações para o Google, porque você manda, permite, eles mesmos tiram. Olha, mas é algo tão óbvio. Se já a decisão judicial transitada em julgado, por que ficar repetindo? A única vantagem é que é mais indenização por danos morais. Mas é algo ilógico. Então essa é outra proposta, porque aí o que as redes falam, mas aí reclamam que nós estamos censurando. Então, havendo um dispositivo legal, você inverte o ônus. Ou seja, a notícia, ela é mentirosa, é fraudulenta, houve condenação judicial, houve determinação judicial para retirar, você pode retirar todas iguais. Se eventualmente nos algoritmos errar uma,
a pessoa que entra e diz, não, essa aqui, na verdade, eu estava criticando isso, vamos dizer. Aí inverte. Não há problema algum em relação a isso. Então, vejam, são 4, 5 medidas que eu diria, obviamente, seria a pretensão dizer que isso vai resolver, mas isso vai equilibrar. Vai equilibrar e daqui 6, 7, 8, 10 meses, a gente reanalisa e diz, ó, o que deu certo, o que não deu certo, o que é possível alterar, o que é possível melhorar. Mas certamente acaba com essa irresponsabilidade total que existe nas redes sociais. Não é possível continuar, não é possível que alguém que defenda a democracia, que defenda o Estado de Direito, que defenda o respeito ao outro, a dignidade da pessoa, continue defendendo uma irresponsabilidade total das Big Techs. Nem elas defendem mais isso. Como eu disse, elas têm uma outra visão de alguns pontos e elas querem estar resguardadas para não serem acusadas de cercear alguma coisa. Mas mesmo elas querem uma regulamentação porque viram o perigo que a instrumentalização pode causar. O que aconteceu dia 8 de janeiro no Brasil pode acontecer em outros países do mundo. O que aconteceu lá em 6 de janeiro nos Estados Unidos é uma repetição. E elas estão sendo instrumentalizadas. Nós não podemos deixar de regulamentar, porque senão fica só a decisão extrema, que é mandar sair do ar. Então, é 880, como ocorreu com a questão do Telegram. O Telegram se recusava, o Telegram por um tempo se recusou a aceitar o convite de reunião do TSE, presidências passadas. Nem respondia. Se recusava a obedecer a ordem judicial brasileira, como de resto fazia no mundo todo, dizendo que estava imune à jurisdição nacional porque era em Dubai a sua sede. Ótimo. O que eu fiz? Bloqueio. Acabou o Telegram. 53 milhões de pessoas que usavam iam ficar muito felizes comigo. Iam se somar as outras 50 milhões que já são felizes comigo. Mas não dá para bloquear. Claro que dá. Territorialidade. Nós temos que ter uma noção moderna do que é territorialidade da jurisdição. Tudo que é veiculado no Brasil e causa prejuízos no Brasil é de competência da justiça brasileira. Como que essas redes funcionam no Brasil? É um toque mágico? Não, são as antenas brasileiras. Basta você cortar o sinal. Em território nacional, acabou. Mas estão vinculando pelos Estados Unidos. Aí realmente não é problema da justiça brasileira. Mas em território nacional, o problema é da justiça brasileira. A competência é da justiça brasileira. Agora, se você não tem mecanismos intermediários, você só tem um mecanismo. Ou você aceita que se ignore a justiça brasileira, ou você tira do ar. E bastou essa decisão para o Telegram imediatamente cumprir todas as decisões, passar a colaborar, não só no Brasil, como no resto do mundo. Por exemplo, a Alemanha citou o precedente brasileiro. Então, é possível essa regulamentação, porque senão nós vamos ficar na mão de extremistas que continuam instrumentalizando todas essas Big Techs para discurso de ódio, para atentado contra a democracia, atentado contra a imprensa. Um dos grandes malefícios, e com isso eu encerro, mas um dos grandes malefícios dessa ausência de regulamentação, dessa ausência de responsabilização, foi o ataque direto dessas redes, de quem se
utiliza dessas redes contra a imprensa tradicional, dizendo que a imprensa era vendida, que a imprensa é conivente. E aí, aquela pessoa que se coloca como especialista, faz aquele fundo falso de livros, coloca um terno gravata e coloca professor, e fala da guerra da Ucrânia até a final do Campeonato Paulista. Só que tem 50 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. A opinião dessa pessoa acaba chegando a mais pessoas que a imprensa. Mas a imprensa tem toda uma responsabilidade de divulgação, porque sabe que pode ser responsabilizada. Então tem que checar a notícia, tem que analisar. Só que nessa bagunça proposital, que teve método desses extremistas, eles confundiram tudo. Tudo é notícia. E a nossa notícia chega mais rápido, óbvio. É uma notícia falsa, que não precisa ser checada. E tem mais ramificações. E acaba, por isso, desinformando. Hoje a grande batalha da democracia é contra a desinformação. Se nós não vencermos, ou equilibrarmos pelo menos, o combate à desinformação, a democracia vai continuar sendo atacada. Sendo defendida, vai permanecer, mas o ataque vai persistir. Então, vamos direto à causa. A causa é a desinformação. Vamos acabar, ou pelo menos equilibrar essa questão da desinformação. Obrigado pela atenção.